É isso aí, muito bem, bailarinas, professoras, né, que estamos aqui hoje para a gente falar um pouco sobre o ECA Digital. Mas antes da gente falar do ECA Digital, eu queria saber de vocês, qual de vocês é a primeira vez que participa de um encontro da roda de conversa? Quem de vocês já participou em alguma outra vez? Se quiserem, podem abrir a câmera, pode colocar no chat. E já vou avisar para vocês que esse é um encontro interativo. Eu vou perguntar, eu vou pedir para vocês participarem, porque não existe aprendizado sem interação, né? Então, eu vou estar o tempo todo perguntando vocês, pedindo a interação de vocês aqui. E aí, quero saber de vocês. Quais de vocês já participaram de outra roda de conversa antes? Ou quem era a primeira vez? Coloca aqui, primeira vez. Legal, muito bem, Bruna, Yasmin, Bruna, primeira vez aqui na roda de conversa. Tati, Estúdio UniArtes. Só perdoa se tiver de pijama. Tatiana, muito bem. Tem Gi, tem duas Tati, né? Tem uma Tatiana e outra Tatiane Rocha. Priscila, primeira vez. Michele, Marilene, Riane, vou chamar vocês pelo nome, quero vocês aqui interagindo com a gente. Esse projeto, tá, deixa eu, antes de falar do projeto, falar quem eu sou, né? Eu sou Cíntia, para quem não me conhece, Cíntia Bevenuta. Hoje eu moro em Ipirá, mas eu sou de Feira de Santana. Hoje eu tenho uma escola de balé há 8 anos, mas tenho mais de 15 anos trabalhando na dança, né? São boas estradas aí enquanto professora, enquanto idealizadora de projetos, de fazer as coisas acontecerem. Nossa roda de conversa, ela surgiu lá em 2016, de forma presencial, quando eu fazia o curso técnico em dança, e eu percebia que tinha muitos colegas meus que queriam se aprofundar de conhecimento e não tinham essa oportunidade de estar em um local, porque sempre tinham custos. Então, foi por ali que eu comecei a fazer essa roda de conversas, de ser algo gratuito, onde as pessoas teriam esse espaço para interagir, onde eu trazia outros profissionais também para falar sobre assuntos que eu não dominava. Então, a gente falando com um figurinista, falando como pensar nos figurinos para criança, para dança, um psicopedagogo, uma pessoa especialista em lesões para falar sobre, na fisioterapia, para falar sobre a prevenção de lesões dentro da dança. E aí foi surgindo. Veio a pandemia, né? Os professores faziam, vamos fazer online, vamos fazer online. Logo de primeira instância, não deu. Que bom, Marilene, primeira vez você aqui. Seja bem-vinda, receba um abraço aí caloroso, nós da dança gostamos de contato, receba um abraço aí vocês, que são a primeira vez de estarem aqui. Não dava para fazer logo quando começou de primeira vez, logo na pandemia, na verdade, porque está todo mundo se encontrando, né, logo fechado, mas, ainda assim, a gente começou esse movimento da roda de conversa. Vieram várias pessoas, vários grandes nomes da dança já participaram por esse projeto da roda de conversa, como a Ana Cristina, da Ebateca, a Paula Bartolo, o Joseph Lopes, a Maria Cristina Lopes, que fala sobre a psicologia da dança. Então, é um espaço mesmo para que a gente consiga, né, trocar. E o online permitiu isso, né, que a gente conseguisse conectar pessoas de vários locais do Brasil, né, para poder estar aqui se juntar. Então, agora que a gente retornou, eu estou retornando esse movimento aqui no digital. Eu tenho estudado e tenho feito um movimento para falar um pouco mais sobre como nós, profissionais da dança, podemos trabalhar o nosso marketing. Porque hoje eu tenho a minha escola aqui, a minha escola é referência na cidade, porque eu comecei a usar os anúncios, né, mais especificamente os anúncios além do Instagram, para fazer isso. E a gente conquistou vários lugares, né? Hoje a gente é referência aqui por conta disso. E por que não ensinar outras pessoas a falarem?
Então, quando eu retomei a roda de conversa, foi para poder trazer também um pouco desse conhecimento de forma gratuita e ter acesso, mas sem perder a essência de trazer outros profissionais que podem agregar a gente. E daí eu já tinha vários tempos, na verdade, procurando alguém, né, para falar sobre o ECA digital, porque surgiu a bomba na internet, né? Surgiu lá e a gente fica, o que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer? Eu não posso fazer. E agora eu não posso mais fazer o marketing da minha escola. E agora eu não posso mais postar foto das minhas alunas, não posso postar mais vídeo das alunas. E meu anúncio, eu não posso mais fazer anúncio com vídeo das crianças. O que é que a gente vai fazer com isso? E a gente vê conteúdo de diversas formas, né? A gente vê conteúdo dizendo que você não pode fazer mais isso, você não pode mais fazer aquilo, e a gente fica horrorizado. Então, com o objetivo de esclarecimento, eu me conectei com a querida Mayara, e eu vou deixar daqui a pouco ela se apresentar também, né? Que ela é especialista em direito digital, para falar um pouco de vocês. E como é que eu me conectei com a Mayara? A partir dos grupos que eu faço parte, né, estudando sobre o marketing, como a gente trazer mais o próprio marketing, né, para as escolas de dança, como é que eu tenho feito isso, e buscando esse conhecimento a mais, eu me conectei com a Mayara e surgiu, né, essa parceria, essa grande oportunidade dela estar aqui compartilhando com a gente. Então, eu vou passar a voz para a Mayara. Oi, Tati. Oi, neném da Tati. Para que ela possa se apresentar e falar um pouco mais sobre ela. Antes de passar para ela, vou dizer, ela vai falar e vocês vão ter o espaço também para poder perguntar. Se vocês quiserem, deixando as perguntas no chat, no meio do processo, enquanto ela estiver falando, pode deixar e eu vou anotando e a gente volta. Mas no final, vamos abrir o espaço para que vocês também possam falar, trazer suas dúvidas, né, trocar esse conhecimento. Fique à vontade, Mayara. Oi, gente, boa noite. Boa noite a todas as bailarinas maravilhosas. Bom, eu vou fazer uma apresentação para vocês, não vai ser muito longa, mas uma apresentação um pouco breve para que a gente consiga direcionar nosso encontro hoje e para que eu possa ajudá-las, né, da melhor forma possível, para que eu consiga servir aí nesses dias de angústia desse ECA digital, né, gente? Porque são coisas que dá dor de cabeça. Eu só vou abrir aqui e tentar aqui, eu acho que esse aqui. Deixa eu só ver o que eu estou compartilhando com vocês. Apareceu alguma coisa? Sim, sim. Estamos vendo Apareceu? sua tela. Ah, tá bom, então. Opa, vamos ver se abre. Deixa eu ver de novo. Opa, só um minutinho, gente. Habilidade da advogada de direito digital, sabe? Com. Só um minutinho. Peraí. Enquanto ela está preparando a apresentação, vamos visualizar a diversidade que tem aqui. Eu quero saber de onde vocês estão falando. Eu sei que tem gente de Feira de Santana, que eu já vi alguém entrando, mas de qual estado vocês são? Coloquem no chat para mim, por favor. A Michelle falou que é a segunda vez participando da roda de conversa. Toda semana, toda terça, nesse horário, às 9h15, a gente está aqui para falar, trazendo conteúdos gratuitos para que a gente possa trocar e crescer. Peraí, meninas, que eu só tô vendo se eu tô abrindo correto, que eu fui fazendo o 01, 02, 03, sabe? Mas eu acho que eu tô abrindo correto mesmo. Ok.
Salvador, Canavieiras, Bahia, Rio de Janeiro, Barra Mansa, Mauá, São Paulo, Natal, Rio Grande do Norte, Salvador, Camamu. Gente, eu sou da Bahia, mas eu não conheço muitos lugares, não. Canavieiras, não sei nem para que lado vai, se é para cima ou se é para baixo, de onde eu tô. Rio Negro, interior do Paraná. Eu amo essa diversidade que o digital proporciona, né? A gente poder se conectar com pessoas de lugares tão distintos. Mas Maristela está aqui desde o início mesmo, desde as primeiras rodas de conversa, Maristela está por aqui. Muito bem, Maristela. Seguimos firmes e vamos continuar compartilhando para que mais pessoas possam saber disso, saber desse momento. Agora deu certo, Mai. Deu certo, meninas? Deu certo. Perfeito, perfeito. Bom, já vou começar me apresentando, tá? Eu sou Maiara Morim, eu sou de São Roque, aqui do interior de São Paulo, já vi aí que vocês falaram dos lugares onde vocês moram, de onde vocês vieram, tá? Eu sou especializada em Direito Digital e Proteção de Dados e também sou professora na rede pública do Estado de São Paulo. Então, eu achei interessante também de vir falar com as professoras aqui, porque eu também estou na mesma base que vocês, na hora que eu percebi que eu não poderia mais, né, postar as fotos, não postar mais nada dos meus alunos, eu também me senti um pouco triste, né? E como que eu vou fazer isso? De que forma que eu vou conseguir postar as minhas atividades? De que forma que eu vou conseguir expor o meu trabalho? Porque, querendo ou não, nós, professoras, né, nós queremos também mostrar, né, o que nós estamos fazendo em sala de aula, as coisas diferentes que nós trazemos em sala de aula, atividades e tudo mais. Bom, falando um pouquinho aqui sobre a minha parte acadêmica, né, eu tenho especialização em Direito Digital, Letras e também em pós em Direito de Família. Então, fui indo para algumas áreas, mas a que eu mais me identifico é Direito Digital, principalmente agora com essa parte de proteção de crianças e adolescentes na internet. Hoje, eu atuo também com influenciadores mirins, com esse boom do ECA digital, os influenciadores mirins, eles precisaram correr atrás de alvará digital, alvará judicial, para atuar no digital. Então, muitas vezes eles aparecem com canal do YouTube desmonetizado, com conta que foi suspensa, com vídeos que foram ali banidos. Por quê? Por conta dessa exposição. Então, já surgiu vários movimentos aqui, nesses dias de ECA digital, gente, como um canal do YouTube grande, que era o pai ali, que era o responsável pelo canal, mas que tinha exposição de crianças e o canal foi desmonetizado. Então, as IAs das grandes plataformas, né, do YouTube, do Instagram, elas estão funcionando sim para poder barrar algumas coisas. Então, assim, essa área que eu estou atuando hoje é uma área que chega ali já a bomba lá, já na minha mão, e eu já tento resolver mais ou menos conversando com os clientes, tentando ver ali a parte administrativa, de que forma que eu vou poder atuar. Mas, enfim, falando sobre essa parte de ECA digital para os professores de dança, eu trouxe, assim, todo o movimento para vocês que são professores de dança, para as escolas de vocês. Então, o que eu coloquei aqui para vocês, para que vocês tenham um pouquinho de noção de como que está esse ECA digital. Opa, saiu? Não, opa. Quando a gente posta uma foto, obviamente que nós vamos ter uma boa intenção, certo? Mas é bem difícil entender que a nossa boa intenção talvez não seja uma boa intenção para o outro. O ECA Digital, ele veio principalmente para isso, para trazer essa proteção, pelo menos minimamente essa proteção, quanto à exposição de imagens de crianças na internet.
tá? Então, sem esses cuidados, nós podemos gerar responsabilidades para a nossa escola, para o nosso dia a dia, e até responsabilidade civil, que é isso que a gente não quer. A gente não quer sair pagando indenização para ninguém, né? Principalmente para pai de aluno, né? Para outros tipos de indenizações ou até penalidades que a gente não deve ter, porque nós somos professoras, certo? E aqui, quando a gente fala dos bastidores, nós também devemos ter cuidado. Eu falo nós, né? Vocês que são professoras de balé, para exposição nos bastidores mesmo, do espetáculo, ou de algum show que vocês tenham que construir ali, que tenham crianças. Por quê? Dentro do camarim, as meninas estão se trocando, as meninas estão ali no momento descontraído, e pode ser que tenha crianças ali e também adolescentes. Vou trazer também os adolescentes aqui, pois por ser menores, né, no meu caso, eu trabalho com adolescentes, vocês devem trabalhar com crianças e adolescentes, acho que é um público um pouco mais misturado, né? Então, dentro desses bastidores, a gente também tem que tomar cuidado, no caso, vocês, nessa troca de figurinos, para exposição de filmagens, para exposição de fotos. Talvez você tire uma foto de um ângulo que talvez apareça algo que não deveria aparecer. E às vezes você não percebe. Mas na hora da postagem, é aquilo tudo muito rápido. Estou postando ali meu bastidor muito rápido e não vejo que talvez tenha uma exposição ali indevida de imagem de criança e adolescente, tá? Começando por isso. Bom, quando nós falamos aqui, isso aqui eu estou fazendo um resumo aqui do que tudo que nós vamos falar, tá? Mas quando nós falamos de autorização, o pai e a mãe têm dado autorização aqui para minha escola, eu tenho todo o aparato desses pais, esses pais eles vão autorizar que eu tenha a exposição dessas crianças, mas é entender que mesmo com autorização, tem um limite. Então, quando você vai expor uma criança, você tem que entender que você vai ter um limite para aquela autorização. Por exemplo, tem pai e mãe que fala, em escolas, eu já vi, a autorização a mãe dá. Eu dou autorização, mas eu não quero que tire foto do meu filho, por exemplo, numa creche, de fralda. Eu não quero que tire foto do meu filho mostrando as pernas, a parte de baixo. Não quero que tire fotos do meu filho, sei lá, comendo alguma coisa, ou com a boca lambuzada. Por quê? Quando nós falamos de predadores da internet, eles vão buscar essas imagens em Instagrams de escolas, infelizmente, Instagram de não só escolas, né, de mães também. Porque eles sabem que ali, dependendo da mãe, não falo de todas, nem dependendo da escola, tem ali algum tipo de exposição. E quando nós falamos, né, dessa parte de dança, eles conseguem achar ali alguma coisa que irá atraí-los, principalmente quando nós falamos dos pedófilos, tá? Então, por todo esse cuidado, por toda essa proteção, que eu coloco esse cenário geral para vocês, tá bom? A quarta coisa que eu coloquei de cenário geral, né, é perfil pessoal e canal oficial. Eu tenho o meu Instagram, né? Eu tenho o meu Instagram e a escola onde eu trabalho tem o Instagram da escola. Eles deram autorização no dia da matrícula, uma autorização genérica para que a escola possa publicar fotos do meu aluno. Então, essa autorização é para a escola, porque há um dever institucional ali da escola avisar o professor que aquelas imagens, elas são para a escola, porque é institucional essa autorização, tá bom? Então, tem essa separação do nosso perfil pessoal e dos canais oficiais, tá? Das escolas. Bom, vamos lá para os próximos itens. Vocês vão falando se a casa ficar um pouco assim maçante, tá bom? Alguma coisa que vocês queiram contribuir também, para eu não ficar também falando aqui a mesma coisa, alguma coisa assim que se tiver necessidade, tá bom, gente? Agradeço aqui. Bom,
Agora, quando eu falo de publicidade com menores, nós temos uma exigência agora do alvará, do alvará judicial. O que é esse alvará? Tá? O alvará é um pedido que o juiz dá para menores que são influenciadores, ou menores que aparecem em uma publicidade, por exemplo, no outdoor, por exemplo, um patrocínio de uma escola. Essa escola, ela precisa ter esse alvará, porque essa criança, ela acaba virando artista, ela acaba sendo o artista da internet. Antigamente, nós tínhamos os artistas de televisão, os menores na televisão, e os menores em filmes, né? Mas hoje nós temos na internet também. Ah, mas o meu aluno, ele não vai virar um artista, ele não é assim, não vai crescer, mas a gente não sabe quando falamos de internet, porque pode ser que esse conteúdo cresça de um dia para o outro. Internet, vocês sabem que assim, esse boom é muito rápido. O que eles fizeram agora? Estão exigindo esse alvará judicial. Quando nós falamos de utilizar a imagem daquela criança, daquele adolescente, para fazer a propaganda de escolas e também de outros negócios. Ah, eu tenho ali um exemplo, né? Uma concessionária e os meus filhos vão fazer propaganda para mim dos carros, vão aparecer de vez em quando nos vídeos, vão fazer uma chamada para ação, né? Um CTA nos vídeos, vão fazer alguma coisa para conseguir ali clientes. Quando nós falamos de monetizar o nosso negócio, utilizando criança e adolescente, precisa de autorização judicial agora, tá? Então, essa parte eu também quero deixar clara para vocês, porque existem escolas que estão fazendo isso, e por que eu estou falando isso para vocês? Não é porque eu estou sendo, assim, rigorosa, é porque, gente, os pais vão ficar sabendo disso, né? Tudo bem, o pai deu autorização, tudo, mas passou um tempo, o Ministério Público entra ali para fiscalizar, ou a plataforma vê aquilo, pode ser que seu perfil caia, pode ser que ocorra uma desmonetização se você tiver um canal no YouTube. Então, assim, vai voltar tudo para quem está fazendo a exposição, tá, gente? Então, eu estou avisando vocês já de agora que eu não estou falando, vai acontecer. Eu vi que essas semanas atrás teve um acordo entre a Meta e o Ministério Público de São Paulo do Trabalho, tá? E eles falam que a partir de 28 mil seguidores precisa de alvará judicial. Então, eles já estão estipulando essa quantidade de seguidores para que aquele perfil tenha alvará judicial. Então, eu não sei quantos seguidores tem nos perfis de vocês das escolas, tá? Então, se passou disso, já tem que se preocupar um pouco, tá bom? E aqui, para fazer esse alvará, o que é esse alvará? Você vai chegar para o juiz e vai falar, olha, principalmente no meu caso, né, que estou lidando com alguns influenciadores mirins, essa criança está indo para a escola, juiz, essa criança está com a saúde mental em dia, essa criança tem notas boas, então ela pode sim fazer esse trabalho. Então a gente tem que levar tudo isso para o juiz de uma maneira bem explicada, falando que esse trabalho ele é feito em um lugar adequado, tem um quartinho ali, um tapete, gente, tem que colocar assim cada detalhe certinho para a gente pedir esse alvará, tá bom? Então é dessa forma que nós fazemos esses pedidos desse alvará. Então, tem um limite, sim, tá? Para publicidade para menores. Aqui, quando nós falamos de WhatsApp com os pais, temos uns grupos, né? Que colocamos ali vários pais, e vamos ali dentro daquele grupo distribuindo algumas fotos, algumas imagens, mas existem vários pais dentro daquele grupo, não só um ou outro, né? Existem vários, tá? Então, a gente precisa ter ali alguns pontos para conversar com esses pais. Primeiro, a divulgação de imagens, dependendo das imagens, tem que tomar muito cuidado para divulgar em ambientes públicos. Eu falo ambiente público porque o WhatsApp, que tem muita gente, acaba virando um ambiente público, tá bom? E quando nós falamos de imagem de criança e adolescente,
tem que tomar esse cuidado. Mas, se você quiser enviar essas imagens de maneira individual, não vejo problema, tá bom? Porque você está enviando diretamente para o pai, para o responsável, né, para a mãe dessa criança. O que eu falo desses WhatsApp com todo mundo ali? Ah, tem 20 pais ali dentro daquele WhatsApp. Como que você vai proteger se tiver alguma imagem ali que talvez... Eu falo que a gente não sabe quem está nesses grupos, né? Talvez esses pais aconteçam coisas ali, né? Então, a gente não sabe quem é que está nesses grupos. Então, é necessário tomar cuidado com com essas imagens expostas de criança e adolescente nesses grupos de WhatsApp. É só esse adendo que eu vou dar sobre isso, tá bom? Dados pessoais no chat. Criança está doente, criança precisa fazer algum exame, alguma coisa, ou você pede alguma coisa ali para os pais dentro daquele chat que tem vários pais juntos. Você tem que tomar cuidado, tá? Porque tem dados pessoais que você não pode sair divulgando da criança e do adolescente. Ah, a criança está com algum problema de saúde, ou a criança está com alguma outra coisa que seja bem delicado, que seja um dado pessoal sensível, a gente tem que tomar muito cuidado também, tá bom? Então, também é outra coisa que eu já vou avisando vocês, porque gera problema para nós mesmo, porque nós, professores, depois que teremos que responder. Se aquele pai, eu não sei vocês, tá? Mas os pais que eu conheço, às vezes, do nada, eles dão uma surtadinha, sabe? Dão uma surtadinha lá na porta da escola, mas não sei nas escolas de vocês. Se tem alguns pais que são assim, não, mas o que está acontecendo com meu filho? Então, assim, gente, a gente não sabe o que passa na cabeça de pai e mãe, de uma hora para outra pode se virar contra a gente, ainda mais quando é escola particular, a gente não sabe. Então, toda maneira da gente se proteger é importante, tá bom? Então, algumas coisinhas assim que eu vou alinhando com vocês. Tem uma política de comunicação, coloquei também, tá? Uma política formal, né? Quais os dados que eu posso compartilhar no WhatsApp, tá? Quem que pode enviar mensagem nesse grupo, quem não pode, tá bom? Então, assim, ter essa política de comunicação é uma maneira centralizada de como você vai se comunicar com esses pais, tá bom? Então, seria dessa forma. Vocês estão entendendo até aqui? Eu estou tentando falar assim de uma maneira bem tranquila e trazer alguns exemplos para vocês, para não ficar difícil, tá, joia? Bom, eu coloquei o DPO aqui, que é o encarregado dos dados da escola. Quando tem escolas maiores, é necessário ter um DPO para cuidar desse tratamento de dados, tá bom? Os dados que entram nas escolas, os dados que saem das escolas, definir quanto tempo eu posso ficar com todos esses documentos dessa criança. Se os pais não quiserem mais deixar esses documentos, eles podem pedir para eu excluir. Então, o DPO faria isso, tá? Que é treinar a equipe, explicar boa prática. Oiê! Explica um pouquinho o que é DPO, porque eu acredito que não seja comum para a gente, né? Ai, Esse gente, termo. desculpa. O termo DPO é um encarregado pelos dados, alguém que fica responsável por esses dados nas empresas. Por exemplo, escola, por exemplo, vou colocar um objetivo, não sei se tem aí pertinho de vocês um objetivo. Toda empresa tem que ter essa pessoa que é responsável por fazer esse tratamento desses dados. O que é um tratamento? Eu peguei um monte de CPF, um monte de RG, eu tenho que dizer se pode ou não utilizar esse CPF, esse RG, para fazer o marketing da minha empresa. Então, é essa pessoa que vai fazer toda essa parte, essa triagem desses dados pessoais. Deu para entender? O que você acha, Cíntia? Certo? Vai? Tá, já. Então, além disso, ele também treina os funcionários, né? Traz boas práticas. E, gente, eu coloquei bem pequenininho aqui a NPD. A NPD hoje, ela que é responsável também
por fiscalizar a parte do ECA Digital. Ela é uma agência que ela tem, é um órgão do governo que vai fazer toda essa fiscalização do ECA Digital, tá? É como se fosse uma delegacia dos dados, uma delegacia do ECA Digital. Então, ali é que eles vão fazer essa triagem desse ECA Digital, para ver se as empresas estão ou não cumprindo. A NPD é que vai fiscalizar essas empresas, tá bom? Bom, o ECA Digital, então, ele veio desse nosso ECA antigo de 1990. Já pensou se a gente continuasse com o ECA de 1990, com todas essas atualizações, com essas crianças o dia inteiro com o celular na mão? Então, foi necessário criar esse ECA digital. Tudo bem que a gente já entendeu, né, que o FELCA ajudou, que o FELCA pressionou de alguma forma para que eles fizessem alguma coisa também, mas esse ECA digital, ele estava saindo ali da manga dos governantes, do governo, há algum tempo, porque também eles já viram que hoje ninguém sai sem o celular na mão, e hoje tem muita criança com 2, 3 anos que já tem um celular. Então, qual é a forma ali de tentar, né, proteger essas crianças? E eles colocaram esse ECA digital, então, mas reforçando, né, que depois do vídeo desse influenciador, do Felca, isso se tornou, assim, um pouco mais pesado aqui dentro do nosso país, até que eles conseguiram tirar essa lei da manga, né? Tiraram essa lei e trouxeram para nós, assim, no susto, e principalmente para as escolas, né? Principalmente dentro das escolas, onde os nossos professores temos que lidar com isso no nosso dia a dia. Eu falo por escola estadual, a gente fala evidência. Então, tem que fazer evidência daquilo, porque eu estou fazendo uma atividade, porque que eu saí de uma visita técnica, porque eu trabalho em curso técnico. Então, eu tenho que tirar uma foto para mostrar que eu estou aqui, mas como que eu vou mostrar sem mostrar os meus alunos? Como que eu vou mostrar uma apresentação, um espetáculo, sem mostrar os meus alunos? É algo assim que nós ficamos ali em algo, e agora, o que eu faço? Eu posso, não? Então, com esse ECA Digital, a gente vê várias situações e que nós ficamos pressionados, né, dentro de sala de aula e também dentro das escolas. Bom, eu coloquei aqui algumas realidades, né, de situações mais complicadas dentro da realidade do digital. Coloquei o cyberbullying, a exposição indevida, coloquei a pegada digital. Por que eu coloquei a pegada digital? Porque eu quis trazer para vocês essa situação. Eu coloco uma foto, uma imagem na internet, por quanto tempo aquilo vai ficar, por quanto tempo aquilo vai marcar a minha vida. Então, quando a gente envia algum vídeo, alguma foto na internet, a gente tem que entender que aquilo pode ser algo que marque demais e que pode viralizar o tempo inteiro. Nós vemos aí, não sei se vocês têm TikTok, mas um vídeo no TikTok ele sobe muito rápido, aquilo ali é algo que as pessoas acabam seguindo muitas crianças pequenas, por conta de videozinhos de dia a dia, e aquilo fica marcado. Nós temos alguns memes até que até hoje nós falamos, e que foram de crianças que fizeram aqueles memes. Então, quando nós deixamos algo na internet, isso cria um rastro enorme. Então, por isso que eu falo que a gente vai expor, mas agora, principalmente com ECA digital, de que forma expor e não deixar que aquilo prejudique os nossos alunos, tá bom? Bom, já falei dos predadores online, eles atuam realmente de várias formas, e eles falam que eles amam as mães do Instagram, que as mães do Instagram, muitas vezes, acabam expondo muito, né? Acabam levando para eles aquilo que eles querem dentro da criminalidade deles ali, dentro das situações dele, dentro do Instagram. Tá bom, gente? Eu trouxe um pouquinho disso para vocês também, porque eu tenho certeza que algumas de vocês são mães, né? Então, isso é importante para nós como informação, tá bom? Nem se não for mãe, avisar alguém, um amigo, olha,
tem coisas que a gente não pode estar expondo de criança, né, na internet, para proteger mesmo, porque eu vejo isso como uma missão mesmo, minha missão do ECA Digital, como professora, eu preciso fazer alguma coisa que meus alunos estão ali em estado de vulnerabilidade e eu nem sabia. Então, assim, quanto mais eu puder compartilhar sobre isso também, eu vou falando com vocês também, tá bom? Bom, aqui eu coloquei um pouco. Eu posso postar? Posso, mas posso postar com segurança. De que forma? Focar na proteção da criança. Focar em qual a finalidade dessa postagem, por que eu vou expor ali, e tem que ser com um contexto assim, diminuindo todos os riscos, para que a criança realmente não seja exposta de maneira assim que traga algum prejuízo ali para ela. Mas é difícil de falar, porque nós, professores, a gente tem vontade de compartilhar mais, mas não tem jeito. Na internet é algo muito, muito delicado, ainda mais quando nós falamos de escolas, tá bom, gente? Então, assim, não estou com ponto de medo em vocês, mas é só realmente aquela sementinha da proteção, de saber que eu vou postar, mas tomar cuidado e proteger nessas situações, tá? Então, pode postar, se for na, na, por meio institucional, você pode com a autorização dos pais. Posso fazer como forma de divulgação? Se tiver essa forma de divulgação e essa imagem, ela for, você entender que aquilo vai crescer muito e tem criança, vai precisar de alvará, tá bom, gente? Então, é basicamente sobre isso que o ECA Digital também já vem, tá? Trazer que nem todas as imagens, nem todas as fotos, elas podem ser expostas, e eu vou falar algumas imagens, principalmente quando nós falamos de dança, né? Quando nós falamos de balé, eu trouxe assim já específico para vocês, já pensando em vocês, tá bom? Bom, aqui tem a LGPD, para quem não sabe, gente, a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, é uma lei que ela multa, tá? Então, quando existe vazamento de dados, vazamento de informações, ela tem essa multa aqui, gente, de 2% do faturamento, limitada até 50 milhões por infração. E quem que vai multar? Aquele mesmo órgãozinho que eu falei bem no começo, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, é ela que está fazendo essas multas, tá? Grandes empresas já foram multadas, então a gente tem que tomar cuidado também com isso, tá? Tem esse tipo de multa. Nós entramos numa situação do ECA Digital, porque tem a multa da NPD, aí tem responsabilidade se o pai e a mãe achar que nós temos responsabilidade daquela imagem e quiser nos processar. Então, assim, eu falo, eu não mereço ficar pagando indenização para pai e de aluno, Deus me livre, gente. A gente tem que realmente cuidar da nossa trajetória aqui, porque daqui a pouco tá todo mundo sabendo. Eles estão sabendo que está expondo a foto do meu filho? Você expôs, então eu quero a indenização. Vocês entenderam? Então, assim, é algo que eles também vão pensar naquela mina de ouro ali, entendeu? Como que eu vou fazer para ganhar dinheiro em cima daquele professor, em cima daquela escola? Eu falo principalmente em escola particular, né? Tem gente ali que vai querer ser um pouco mais esperto do que as situações, tá? Então, a LGPD, ela fala aqui direitinho na lei, precisa de consentimento específico. Então, você precisa desse consentimento para aquela apresentação, consentimento para aquela postagem.
tá? Então, nada que você for fazer, por exemplo, um contrato, aquela autorização, pode ser genérica, tá bom? Vou trazer isso também mais para frente, mas tem que ser tudo com finalidade certinha. Eu vou utilizar esse CPF, esse RG, para abrir aqui a matrícula do seu filho. Ponto. Eu vou utilizar o seu e-mail para deixar no banco de dados da nossa escola. Ponto. Aquele e-mail não vai ser usado para o marketing. Você não vai poder ficar mandando aquele monte de mensagem. Ah, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Se você quiser deixar para o marketing, outro consentimento ali específico, dentro daquele formulário que você vai fazer, dentro daquela autorização que você for fazer, tá bom? Então, é para isso que a LGPD, ela veio, para estipular toda essa parte desses consentimentos, essas finalidades, são todos princípios aqui da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Por que eu falo dela também? Porque ela vai andar junto com o ECA, tá, gente? Então, quando nós falamos da LGPD, ela já vem de alguns anos, então as empresas elas são obrigadas ali, a entrar em conformidade com essa lei, porque elas acabam ficando para trás, né? Elas acabam ficando para trás e não conseguem fechar grandes clientes se não tiver com conformidade com a LGPD. E agora, as pequenas empresas, pequenos escritórios, têm que estar em conformidade com a LGPD. Escolas também, por quê? Porque trata de dados de menores, tá bom? Então, é importante sempre que se for fazer alguma coisinha ali, colocar a LGPD junto. Coloca junto a LGPD. Tá bom, gente? Só para lembrar, não é o ECA digital separado, é o ECA digital, é LGPD, que vai conseguir proteger mais vocês, tá bom? Vamos lá. Tô falando demais, né? Ninguém quer falar mais um pouquinho aqui? Falei, gente do céu. Falei, a gente quer proteger, né? Parece que assusta o povo, misericórdia. Bom, nós Pode temos ir aqui. falando, eu estou aqui anotando as minhas dúvidas, olhando as dúvidas das meninas, porque eu sei que a gente vai ter bastante coisa para poder perguntar depois. Ah, então, joia. Vou passando aqui bem rapidinho, tá, gente? Que assim a gente já vai direto para as dúvidas. Vou passando aqui um pouquinho mais rápido, tá? Então, o ECA Digital, ele traz ali a responsabilidade conjunta entre escola, plataforma e também dos pais. Então, assim, o ECA Digital, ele veio para trazer essa responsabilidade. Porque antes, o pai e a mãe ali via que o filho postava ali, aquelas situações na internet, mas não se responsabilizava por aquilo. Agora, o dever do pai também do pai, da mãe, do responsável, ter acesso ao que aquela criança está fazendo, porque senão ele pode ser responsabilizado. A escola precisa tomar as devidas providências, se acaso estiver acontecendo alguma coisa com a criança, e um professor ficar sabendo. E aí? O professor está sabendo e não fez nada? Por exemplo, no caso de um bullying, e hoje a gente tem ainda esses problemas de ataques em escola, então o professor ali viu que o aluno está com alguma dificuldade, com um comportamento estranho, e não acionou nada, não acionou a direção. Então, as escolas, hoje, elas têm também esse papel, tá? De também serem responsáveis quando nós falamos da educação digital, quando nós falamos de segurança digital, as escolas também entram nesse papel, tá bom? Vou voltar um pouco para a escola, porque é o nosso meio aqui, tá bom, gente? Não vou fazer tanto essa parte de pais e de plataformas, tá bom? Pode ser? Aí, então aqui eu coloquei alguns artigos, né, que é de direito de imagem, responsabilidade das plataformas, direito ao esquecimento, tá bom, gente? E responsabilidades parentais, que são dos pais. Vamos já passar para o outro. Algumas penalidades aqui, tá? Então, tem essa multa da LGPD, que é até 50 milhões de reais, tá? Nayara, Oi. o que seria esse direito ao esquecimento? Direito ao esquecimento é que se você não quer mais que aquela imagem esteja dentro da sua seu banco de dados. Sim, Eu não quero mais que, por exemplo, teve uma situação de uma escola que depois de um tempo que a aluna saiu da escola, o outdoor ainda estava lá, a imagem da aluna. entendi. E aí o pai foi lá reivindicar, a escola não quis tirar, aconteceu aquele problema todo, e aí o pai processou a escola, porque ele tinha esse direito.
tá? Entendi. Então, a gente tem esse direito ao esquecimento, tá? Então, a gente precisa entender que na hora que precisar tirar aquilo, a pessoa tem esse direito, tá bom, gente? Bom, tem responsabilidade aqui civil, a responsabilidade civil é sobre esses fatos também, sobre esses danos, tá? Então, essa responsabilidade civil, eu já conversei um pouco com vocês, que é isso aqui, né, gente? Então, dinheiro. Então, indenização, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com danos morais, tá? E toda essa parte de disposição pode sim nos prejudicar dessa forma aqui, também, tá? Tem algumas coisas de penalidades penais, tá? Em casos de crimes e violências. Então, penais em caso de crimes e violências, em caso de exposição indevida e assédio sexual também, tá, gente? Então, tem todas essas penas, tá bom? Eu coloquei um pouco delas aqui também, porque nós precisamos saber. Então, no caso aqui penal, se acaso tiver algum crime. A autorização de imagem, então, eu falei um pouquinho dela para vocês já, um pouco, né, que a autorização genérica não funciona, tem que ter uma finalidade específica, tem que ter os canais, tá? O que que não é autorizado, tá bom? E se o menor se recusar, tem que ser respeitado também. Eu tenho um aluno que fala, professora, eu não quero que a minha foto apareça lá no Instagram da escola, de jeito nenhum. Porque para eles, eu falo, principalmente para os adolescentes, eles não colocam nenhuma fotinha no feed, gente. Eu fico olhando aquilo e falo, gente, cadê as fotos dessas crianças? Eles não põem nada no feed. Por quê? Eles têm muito medo de julgamento. Eles têm um medo de serem julgados, de sofrer bullying enorme. Aí você pega um Instagram de adolescente, não tem nada. Tem uma foto assim com a mão no rosto, assim, ó. É até engraçado, porque eles têm as mesmas fotos assim, e não tem. É bem assim mesmo, Cíntia. E não tem mais nada naquele Instagram, gente. De vez em quando eles postam uma coisinha ou outra, e o motivo é esse: eles morrem de medo de serem julgados. Então, já pensou aí, pega, a escola vai expor a imagem da criança ali, do adolescente, que tem aquele pavor que nem no Instagram dele tem foto. Eles ficam doidos quando as mães também expõem, né? Ficam doidos da vida. Mas assim, mãe, né, gente? E mãe quer mostrar os filhos bonitos que tem, não tem jeito, né? Mas aí nós, como escola, né, como professores, nós não podemos, tá? Então, se o menor, ele recusou, a gente tem que respeitar, tá bom, gente? Aí, tanto o LGPD, eu coloquei aqui, e tanto o ECA Digital, eles andam juntinhos também nessa parte desses consentimentos, tá joia? Então, a autorização tem que ser específica, que vai ser a autorização que vai funcionar, bom? E que vai proteger. Bom, vamos para o próximo aqui. Aí eu coloquei aqui, por que as escolas de balé têm o maior risco? Aqui o uso de constante de figurinos. Na nossa cabeça, nós mulheres, né, nós pessoas normais, coisa mais linda do mundo, né, ver aqueles espetáculos. Mas para quem tem a cabeça, né, virada, aquilo ali já vira um tipo de uma sexualização. Então, eu coloquei aqui como o balé como o maior risco, não só o balé, qualquer outro tipo de dança que tem exposição de criança e adolescente. A gente tem que tomar cuidado com essa hiperexposição. Coloquei aqui, ó, sexualização indevida, uso de imagens por terceiros e identificação de rotina, tá? Então, tomar cuidado com esse tipo de coisa, esse tipo de exposição nas redes sociais das escolas. Por quê? A gente não sabe, tem alguém ali vendo sempre o Instagram dessa escola e vê que sempre aquela menininha ali, ela tem vídeos naquele horário. Então, ele já sabe toda a rotina daquela criança. E a gente, como professor, acha normal, vou publicar ali, né, aquele videozinho, tentar colocar, eu colocaria, né, no caso, um pouco mais espaçado essas imagens dessas aulas, desses horários de aula. Não colocar ele tanto em tempo real, tá? É, está tendo vai ter um evento, tudo, vai ser naquele lugar, ok, é um evento, mas eu digo o funcionamento realmente das aulas.
do dia a dia mesmo, da rotina da criança, tá bom? Essa exposição. Então, os bastidores, eu falei com vocês, apresentações e ensaios, tá bom? E sempre tentar não ficar focando muito numa criança só para ficar expondo ela, tá? Então, tentar diversificar um pouco essa exposição. Também pode ser um fatorzinho de risco aí, ficar expondo sempre a mesma criança ou mesmo adolescente, tá bom, gente? Vamos lá para o próximo. Algumas poses, né, de atenção. Eu coloquei aqui, gente, essas poses, eu não sei falar essa grande carte, não sei se é assim que fala, né, muito chique, mas as fotos, por Grande exemplo, K. EK, meu Deus, que chique. Só sei falar Carrefour. Enfim, vamos lá. Espacate, e aí vocês têm essas posições, né, e que nós vemos, é a coisa mais linda do mundo, mas, gente, tomar cuidado para não tirar uma foto muito frontal, tirar uma foto um pouco mais espaçada, um pouco, avisar mesmo o fotógrafo para tomar esse devido cuidado, e se tirar, não expor, né, porque isso pode realmente ser alvo de alguém, né, com essa cabeça virada aí, algum pedófilo, que possa ver aquilo com outros olhos e acabar expondo essa criança, esse adolescente, tá? Então, pensar em como que eu vou expor essa foto, tentar espaçar e tentar pegar essas imagens um pouco mais longe, com um ângulo diferente, tá? Não evidenciar muito as partes íntimas, quadris, tentar evitar esses closes nessas áreas, tá bom? Principalmente que a criança for muito pequenininha, tomar muito cuidado com esse plano muito aberto dessas imagens, dessas fotos, tá bom? Então, se você quer mostrar para os pais, para a mãe, envia ali no particular, tenta fazer isso. Eu falo, estou dando um monte de trabalho para vocês agora, né, gente? Porque já pensou ter que ficar enviando tudo foto no particular desses pais? Gente do céu. Mas, assim, eu só estou tentando, assim, ver uma maneira para que vocês tentem mostrar o trabalho de vocês, continuar mostrando o trabalho de vocês para os pais, que é isso que a gente precisa, tá bom? Mas nas redes sociais, tomar esse cuidado mesmo com esses ângulos, tá? E essas exposições dessas formas, quando estiverem nessas formas aqui, de poses, tá bom? Vamos lá para as próximas. Aqui eu coloquei alguns exemplos práticos, né, de responsabilidade, coloquei que alguns riscos de foto, né, do perfil privado e foto de perfil em grupo, como que a gente pode fazer com essas imagens, isso que eu já falei para vocês, né, buscar os protocolos, cumprir esses protocolos, todas as escolas, e ter esses treinamentos, igual vocês estão conversando comigo hoje, talvez alguma informação ou outra aqui seja válida para vocês já aplicarem, talvez, já no dia a dia de vocês. Então, fazer esses treinamentos periódicos, quem tem escola um pouco maior, levar isso para os professores, pedir para que esses professores cumpram essas políticas. Então, contratei um professor novo. Esse professor, ele precisa cumprir essa política da escola. Então, é necessário mostrar já no começo, nesse começo de contratação, quais são essas políticas da escola, o que é que eles precisam seguir. Eu vejo agora, em escola, alguns professores novos, eles querem já entrar em sala de aula e já querem começar a gravar vídeo, já ela quer começar aquele momento caloroso com as crianças, né, com os adolescentes, mas eu já falei, olha, gente, vamos com calma, porque vocês podem ali se expor, né, então vamos seguir as regras da escola antes que vocês acabam tendo exposição. E aí acabou, um professor que já teve uma situação ali já por conta de grupo de WhatsApp, por esses dias. Então, é importante já trazer isso já nos primeiros momentos. Tem um professor novo chegando, já mostra para ele qual é a política da sua escola, para que ele cumpra igualmente. Você, né, já está cumprindo há um tempo. Então, para que isso fique bem planejado e que não saia, né,
da rotina de vocês, da escola de vocês, tá bom? Os pais, então, eles precisam ter autorização específica e eles acabam também tendo que monitorar essa exposição e eles vão fazer isso, gente, eles vão fazer isso, tá? Então, os alunos, a mesma coisa que eu coloquei aqui, respeitar as políticas e exercer a recusa. E eles vão, muitas vezes, fazer isso, eles vão querer se recusar de aparecer, os bonitos, né? Então, a gente tem que respeitar, tá bom? Bom, os princípios do ECA no balé, eu coloquei aqui algumas coisas para que vocês saibam. Coloquei a mínima exposição, principalmente quando nós temos essas imagens mais, que podem ser sexualizadas, tá bom, gente? Então, tentar trazer de alguma outra forma essas imagens, não deixar de trazer, mas vocês vão ter autorização, né, para isso, mas façam de uma maneira que também não tenha essa exposição, que seria legal para vocês. Às vezes já estão mostrando que vocês já estão se preocupando com toda essa proteção, tá bom? Então, ali é finalidade pedagógica, não é para engajamento, isso tudo vocês podem colocar nesses termos de vocês, tá bom? Então, essa parte essa exposição do vulnerável, essa exposição em massa que eu falei para vocês, é sempre a mesma criança, sempre a mesma criança, sempre a mesma criança, tentar tomar cuidado com isso, tentar dar uma pesada nessa forma de, eu quero pegar hoje tal fulaninho, o Joãozinho e a Maria, não pegar sempre a Maria, sempre a Maria, sempre a Maria, pesar isso também, tá bom? A da rotina eu já coloquei para vocês, e também fazer uma gestão institucional e não pessoal dessas imagens. As imagens não são do professor, as imagens são institucionais da escola, tá bom? Se o professor quiser que as imagens sejam ali do professor, precisa realmente de um termo e uma autorização específica para isso, tá bom? Então, aqui a gente tem algumas dúvidas, eu coloquei, pode postar bastidor? Melhor não, né? Tem que tomar cuidado com o bastidor, porque pode sair uma situação ali dentro desse bastidor que seja constrangedora. Então, tem que tomar cuidado com esse bastidor. Tem que saber muito bem o que vai postar. Talvez ali postar como as coisas estão sendo montadas, mas quando tiver criança e adolescente, tomar muito cuidado com esse bastidor, tá bom? Pode postar criança sozinha? Pode, mas depende ali da situação, então é bom evitar um pouco, para que não seja aquela exposição em massa que eu falei aqui para vocês, tá? A autorização resolve tudo? Não, talvez precise também de alvará judicial, tá bom, gente? Então, e também se tiver direito de recusa, não adianta ter autorização se a criança está se recusando, tá? Se a criança falou que não, e depois ela chega em casa, fala para o pai, fala para a mãe, e aí vocês, como que vocês vão fazer nessa situação? É muito complicado, e acaba criando riscos para a própria empresa de vocês, tá bom? E para vocês também. Os pais, eles podem postar? Pode, né? Mas, assim, lembrando também dessas exposições que são indevidas também, tá? E aí, daqui a pouco, esse pai posta, aí tem filho de fulano de tal no fundo, filho de ciclano que não queria ser postado, entendeu? Então, os pais também precisam ter essa orientaçãozinha da escola também, por ser menores. É só avisar também do ECA Digital, tentar conversar na hora que for mostrar esse termo de autorização, já falar sobre isso. Além disso, vocês também, na hora de tirar essas fotos, é bom tomar cuidado e tentar, né, o máximo possível, não pegar um monte de criança ao mesmo tempo. Só se realmente tiver uma autorização ali para isso. Hoje, gente, a gente está falando de autorização para tudo mesmo, não tem jeito. Quanto ao ECA digital. Bom, coloquei aqui no final algumas coisas que eu implemento em escola, né? Estrutura jurídica, treinamento de equipe, padronização de postagens, segurança digital. E aqui, tá? Vocês não precisam parar de mostrar o trabalho de vocês não precisam parar, né? Vocês só precisam fazer isso com segurança e pensar realmente na proteção dessas crianças e pensar nisso como algo maior,
tá? Algo também como proteção jurídica, mas assim, gente, não dá para parar, né, de mostrar o trabalho de vocês, mas realmente é saber como mostrar, tá bom? E eu coloquei aqui algumas coisas, né? Então, a conclusão do nosso encontro, autorização específica, a responsabilidade da instituição e a internet, gente, ela não esquece, a internet tem uma memória muito boa. Então, pensar bem se aquilo vai ser algo que vai dar um boom ali, pensar bem se é isso mesmo. Então, a gente tem que pensar que a internet tem como rastrear tudo. Então, e é muito difícil de excluir, principalmente da cabeça das pessoas, né, o que foi publicado. Depois de publicado, fica um pouco complicado, tá? E pensar também, por final, educação digital, que educação digital não é só para professor, para escola, educação digital é para todos, todos nós precisamos de entender como que nós conseguimos nos proteger também no ambiente digital. E é só isso, gente. Eu acho que eu falei demais, só isso, né? Só tudo isso. Só Então, isso é tudo. sobre isso. Só. E é isso. Muito obrigada. E vamos lá. Deixa eu tirar o Bom, compartilhamento. Peraí. antes da antes do pessoal de eu abrir as dúvidas para todo mundo, eu Uhum. queria aproveitar e já fazer o seguinte: tentar trazer algum direcionamento prático. Vamos pensar aqui. Pronto. Hoje, o que é que nós temos que fazer hoje? Tecer essa LGPD toda, e o ECA, tudo junto. Que hoje eu preciso fazer uma nova autorização, né? Porque a gente tem aquela autorização restrita de imagem lá no contrato de matrícula, no regulamento de matrícula. Então, se eu fizer, por exemplo, uma autorização, um termo de consentimento específico de uma vez só, por exemplo, eu permito registros de fotos dos meus alunos, do meu filho em grupo e em individual, nas aulas de balé, para fins de parte pedagógica, ou colocar essas fotos, acrescentar, né, isso, colocar essas fotos nos grupos dos pais, nesse consentimento, detalhar tudo isso para uso nas redes sociais, em meio de divulgação da escola, ou no perfil institucional da escola. Pode mesmo assim, trazendo, assim, porque eu entendi que a autorização precisa ser específica, muito detalhada. Mas se eu trouxer todos esses pontos em uma única autorização, é válido? Ela é válida, mas tem aquele depende também, por quê? E se você for fazer uma apresentação, tiver num local público e isso tiver alguma situação ali que o pai ou a mãe, ele não entenda como legal para eles, tá? Eles podem tentar achar algum meio para poder prejudicar a escola, tá? Então, a autorização, por exemplo, vou fazer um espetáculo, autorização do espetáculo. Específica do espetáculo. Isso. Eu vou Então, a fazer autorização específica para momentos de sala de aula, se for ter espaços isso. fora da sala de aula, precisa existir autorização para o uso das imagens dentro desse espaço, Uhum. tal, e especificar para que serão esses usos. Correto? Exatamente. Aí você pode colocar também, posso tirar fotos no momento de alongamento, posso tirar foto nos momentos que vocês têm dentro das aulas de vocês. Vocês vão pensar, basicamente, nessas partinhas das aulas de vocês, e o que, que é que pode acontecer, o que, que é que vocês podem até pegar e visualizar. Se eu fosse postar hoje alguma coisa dessa aula, o que eu poderia colocar pedindo autorização para esse pai? Levando em consideração aqui que a maioria, vamos entender, eu hoje já faço isso, mas vamos levar em consideração que a maioria das pessoas hoje já tem um certo cuidado em tirar as fotos e quais fotos é que vão ser postadas. Eu digo sempre assim, não só pelo cuidado da criança,
mas também existe o próprio profissionalismo, que às vezes a gente tira uma foto e a criança não está numa posição bonita, e existe todo aquele julgamento digital, porque as pessoas, né, a internet dá voz a quem quer criticar, e aí você postou uma foto que de repente está numa posição errada, e aí você vai receber um monte de hater, o professor está ensinando errado o aluno. Nem sempre, né? Às vezes pegou aquela foto. Então, eu tenho esse cuidado do que colocar na foto, se a posição está correta, se o que a criança está fazendo está certo. Já tem esse cuidado no que colocar. Então, se eu tenho, mesmo assim, essas fotos sem posições que possam ser sensualizadas, a gente pode estar usando essas imagens, já fazendo esse prévio filtro e entendendo que o pai autorizou. Sim, você pode postar, se você já tiver autorização para isso, você tiver aquela autorização específica, e não for algo que for expor, como eu falei, nessas poses, não só nessas poses, algumas outras que vocês entendam, né? Vocês entendem mais do que eu nessa parte, mas algumas poses ali que não sejam algo que vão expor demais a criança, e você tiver autorização para isso, se tiver uma autorização específica, toda certinha, você pode expor, desde que você pense, será que essa exposição não vai prejudicar futuramente meu aluno? Né? Então, essa parte é que vocês terão que fazer. Eu vou expor, então, qual a finalidade que eu vou expor? E também, essa exposição não será algo fora do comum, né? Eu falei dessa exposição quando existem, por exemplo, vou fazer um videozinho que aquela criança vai dar aquela explosão na internet e que vai conseguir fazer um boom no meu Instagram, e eu vou conseguir vários seguidores, e nisso eu vou monetizar, e nisso eu vou conseguir aumentar o meu engajamento do meu Instagram institucional. Aí, quando eu falo disso, não só é a autorização válida, tá? Aí também entra o alvará, tá bom? Tem algumas perguntas que foram deixadas aqui no chat, eu vou ler, mas as meninas, se quiserem falar, levantar, clica no botãozinho de levantar a mão, que aí, à medida que ela foi explicando, a gente vai abrindo. Eu vou lendo algumas que tiver no chat e vocês podem ir perguntando também, tá? Então, se quiserem perguntar, pode levantar a mão que a gente vai na ordem de quem pedir para falar. A Tatiana, que perguntou assim, sobre o conteúdo que já existe no nosso Instagram, vai ter que ser apagado? Já existe foto no Instagram individual das crianças, né? Antes dessa lei, a gente precisa apagar? Não, antes da lei, não, tá? A partir de agora, a partir dessa lei que entrou em vigor, né, nesse mês de março, sim, a gente vai ter que tomar esses cuidados, tá? A única coisa é que eu falo porque eu tenho uma situação de clientes que eles começaram a postar depois desse ECA digital, e esses vídeos, eles já foram ali meio que confiscados, né, pelo YouTube, e que tinham algumas coisas, algumas partes ali de exposição das crianças, e que eles entenderam que aquilo estava sendo além do que podia, tá? Então, já foi rapidamente tirado por isso. Vocês já sabendo desde agora, então vocês já terão ali outro tipo de cuidado, certo? Mas as fotos antigas, as situações antigas, se elas não estão viralizadas também, né, que também tem isso, talvez tenha ali um canal do YouTube que seja mais antigo e que aquilo ainda seja assistido há muito tempo e continue sendo assistido por várias pessoas. Então, esse cuidado também tem que ser pensado, tá? Então, depende disso também, tá bom? Tem alguma coisa que viralizou que, de repente, as pessoas vivem assistindo novamente esse vídeo? Ou essa foto, ela sempre está ali em alta? E ela está num contexto que vai contra o ECA digital, e ela está em vigor, essa foto, esse vídeo, então tem que tomar cuidado com esse tipo de conteúdo, tá bom? Mas as fotos antigas, as fotos que ali não tem um engajamento muito grande, não vejo por que vocês se preocuparem,
tá? Depende realmente desse contexto, tá bom? Tem uma pergunta aqui de Yasmin Bruna. Sobre as professoras ou nós mesmas postarmos em nosso perfil, se não aparecer o rosto da criança, poderia? Talvez No não caso, apareça o rosto, não mas no aí perfil da escola, mas no perfil da do professora. professor. Eu evitaria, porque talvez não apareça o rosto, mas tem outra maneira de identificar essa criança. Talvez alguma outra maneira ali as pessoas consigam identificar essa criança. Se você não tiver autorização e o pai não gostar, pode sobrar para você, tá? Então, tem que tomar cuidado com essa exposição. Talvez, se você quiser postar no seu perfil pessoal, você vai ter essa autorização específica para isso, tá? Porque quando a gente usa a imagem da criança no nosso perfil institucional, e você tem autorização institucional, não é pessoal, não é transferida para o professor, tá bom, gente? Essa autorização de uso de imagem pode ser algo simples interno ou precisa ser feito por um advogado? Essa autorização, eu vejo melhor ser feita por advogado, porque tem todas essas especificações da LGPD, toda essa parte de consentimento, então pode ser que tenha alguma coisa ali, algum risco que vocês não consigam ver, e o advogado consiga. Então, eu tenho ali a minha autorização, é uma autorização que eu vou fazer mais genérica, mas pode ser que ela mais te prejudique do que ela te ajude. Então, é, eu tenho, talvez, mostrar para um advogado, para ele verificar se está precisando colocar alguma coisinha a mais, para pensar realmente em proteção do negócio. Então, hoje a gente tem várias IAs, né, que monta ali, contrato e monta vários tipos de autorizações, né, mas quando a gente fala de leis específicas, como o ECA Digital, a LGPD, é importante buscar realmente um profissional que entenda disso, que entenda dessas especificações, porque existem advogados de todos os tipos de área, como existem médicos também, e outras especializações, mas é importante buscar realmente um advogado, uma pessoa que possa ajudar você a proteger o seu negócio. Então, quer ter essa autorização feita por você? Você pode, mas você aí está assumindo o seu risco, tá bom? Mais uma pergunta da Yasmin. Sobre os grupos, eu tenho dois, ela falou. Um com todos os pais para recados e outro por turma, aonde envio fotos e vídeos. Dessa forma seria bom? Os dois grupos são fechados. Antes de você falar um adendo de organização quanto à escola de dança, eu acredito que é até desnecessário ter dois, no sentido de que você mesmo nesse grupo fechado da turma, você já consegue mandar. E pensando enquanto mãe também, são dois grupos para dar atenção. Às vezes a mãe não dá conta de dar atenção a um, que dirás a dois. Então, naquele mesmo grupo por turma, ser esse mesmo grupo de enviar avisos e recados. E aí eu vou acrescentar um adendo à pergunta dela, né? Se nesse grupo fechado por turma dos pais enviar as fotos e vídeos, se a gente colocar na autorização lá para enviar fotos e vídeos nos grupos da turma, seria bom? Então, depende da foto, depende da imagem que você for publicar ali, porque, como eu disse ali no começo, tem várias pessoas nesse grupo, né? Então, tem que pensar muito bem qual tipo de foto que vai ser exposta nesses grupos, tá? Então, aqueles tipos de fotos daquelas poses, eu penso que não seria legal ficar expondo, realmente enviar para os pais, no particular, mas talvez fotos em grupo, igual você falou, que às vezes tira aquela foto da turma toda reunida no final de uma apresentação, né? E aí não tem como, né? Tem que enviar para todos os pais. Mas existem alguns tipos de fotos que eu falo para vocês para tomar um pouquinho mais de cuidado, tá bom? Eu E acredito que sobre. seria melhor nem tirar, então, porque o pai, querendo ou não, o pai também pode postar, porque a maioria, mesmo que a gente tire e mande no individual, a mãe vai Uhum. querer postar. Mas aí não acaba sendo responsabilidade de vocês, né? Depende. Do jeito que esse negócio depende tanto, Esse trem, como é né? que tirou essa foto? Quem tirou essa foto? Quem Foi que a tirou professora essa na foto? escola.
Uhum. Gente, então, assim, eu penso que tem que tomar muito cuidado quando nós falamos de grupos e fotos que são enviadas em grupos gerais, tá? Então, eu espero que essa parte, assim, é bom ter um pouquinho mais de cuidado, tá? Então, viu que a foto não vai expor tanto, não tem algo assim tão restrito ali, né? Imagens tão restritas, tenta tomar cuidado, talvez também orientar os pais de alguma forma, falar, olha, essas fotos é importante não ficar postando, né, que gera gatilho para pedófilos, então isso tudo tem que ser falado também, porque tem pai e mãe que nem imagina, e que acha que realmente não tem nada na internet desse tipo de coisa, e é o que mais tem, né, a gente sabe que tem muito, Infelizmente. Ou essas infelizmente. meninas que não escreveram no chat, ou. Ai, desculpa. Ou estão sabendo muito, ou estão com muita dúvida, que ninguém levantou a mão para perguntar. Tem mais duas perguntas aqui. Tá. Da Priscila. Sobre os pais que querem entrar na sala e fazer o vídeo do seu filho, mas tem outras crianças também que irão aparecer no registro. O que fazer? Então, né, tem que conversar com esses pais, por isso que é importante essa autorização e também esse preparo desses pais. Olha, tem o ECA digital, se for expor outras crianças, nós vamos precisar da autorização desses pais, dessas outras crianças, porque é um celular particular desse pai, não é algo institucional. Então, tem que tomar cuidado, tá? Então, tem que conversar realmente e explicar. Agora, a gente está Nesse caso, não permitir, né, Mayara? não permitir, porque estamos sobre uma lei e a gente tem que cumprir, porque senão nós podemos ser penalizados. Enfim, E a realmente responsabilidade vai cair pela escola. é escola, exatamente, vai recair sobre vocês e também para o professor que deixou entrar e ficar filmando, tá bom? A Gia Morim colocou aqui: é permitido postar sem aparecer o rosto ou a voz da criança? Pergunto, pois sou professora e muitas vezes postamos assim, até mesmo antes da lei. Acho que vai no mesmo que você falou da outro de costa, né? Porque dá para identificar a criança mesmo de costa ou sem o rosto. Uhum. Tem que pensar numa maneira que não identifique a criança. Se você não tiver autorização também específica, tá bom? Marilene perguntou: no caso, se o Instagram é fechado, tem algum problema? Seriam esse mesmo risco, porque tem os perfis que são abertos e tem os perfis fechados, né? Perfil Uhum. comercial. Cai na mesma Sim. coisa, né? Mesma coisa, mesma coisa. Estou chateada, logo agora que abri uma nova turma e tinha que divulgar meu trabalho. Vamos descobrir estratégias para poder divulgar isso, tá? Vamos Vamos descobrir descobrir. estratégia, Tati. Tem aqui Marilene que levantou a mão primeiro. Fale, Mari. Desculpe, amor, eu levantei, mas você acabou de fazer minha pergunta aí sobre o E lê a Instagram. sua, né? Isso, Pronto. obrigada. Ah, Michele, então. Pronto, duas perguntas. Não é referente à sala, que a sala eu consegui tirar bastante dúvida. Eu trabalho uhum. com crianças na igreja também. Essas leis atingem também a exposição que eu posso estar postando os trabalhos na igreja com as crianças? Sim, também. Também, né? Pronto. Já Sim, tudo. toda criança que tenha exposição na internet, a lei abrange todas as crianças, independente de qual Instagram ela esteja. E a outra acabei esquecendo. Tem que ter autorização também, O a baque escola. foi tão grande, né, Michele? Michele, e também a igreja Anota, também tem que ter Michele. autorização, tá? A igreja também tem que ter autorização dos pais. É Ah, coisa, gente, é coisa. você falou sobre essa questão do alvará judicial. Vamos Uhum. entender, por exemplo, o meu perfil da escola hoje ele tem
pouco mais de 3 mil, menos de 4 mil seguidores. Eu Uhum. precisaria de um alvará judicial também para poder postar, né, nesse caso, para postar as coisas Divulgação. no perfil, a divulgação. Se tiver criança, a criança vai precisar de alvará. No caso, se for uma criança, uma criança como destaque, né? Sim, aquela criança que trabalha como influencer, por exemplo. Isso, Mas se for exatamente. só, por exemplo, um card que tem a imagem de uma criança, precisa de um alvará judicial também? Se for para Precisa. divulgação, para intuito de conseguir, a lei entende que sim. Porque, na verdade, o objetivo da exposição do nosso Instagram é para conseguir mais clientes, né? Então, tudo é com fins de monetização. Exatamente. Porque a gente vai postar uma foto de um aluno, de uma turma, seja lá o que for, o objetivo é para que mais pais vejam e que enfim, o negócio seja visto, que mais pessoas tenham interesse, gerem o desejo de participar daquilo. Sim, de ver aquilo, né? O acesso, digamos que a gente precisa, então, tá, ok, eu vou fazer uma vara judicial. O acesso a um juiz é facilitado para que a gente consiga o processo para conseguir esse alvará judicial? Como é que acontece? Bom, esse processo vocês terão que comprovar ali que, igual eu falei no começo, né, que a criança ela tem todo esse respaldo, que tem todo esse cuidado, que esse ambiente é um ambiente legal para ela poder ter essas gravações e que aquilo não está prejudicando em nada na vida da criança. Então, o entendimento do juiz, eles estão sendo, né, dos juízes, na verdade, estão sendo benéficos quando os pais, né, e os comércios, eles explicam de uma maneira clara e que tudo isso não vai prejudicar a criança na maneira de estudo e de saúde, tá bom? Então, é algo que consegue de maneira rápida. O que não é rápido é quando cai o perfil ali e a pessoa está com pressa e precisa do alvará. Aconteceu com uma influenciadora mirim, não sei se vocês sabem quem é Maia, você sei que tem a Maia e a irmãzinha, que elas são duas japonesinhas, coreaninhas. O perfil da menininha caiu e ficou um tempo ali sumido e não voltava, e as pessoas com ansiedade para que aquele perfil voltasse. Então, nesses casos, talvez seja um pouco mais demorado. Então, a gente não tem aquele prazo, um pouco também de toda a justiça. Esse alvará, Tati pergunta se é gratuito. Esse alvará ele não é gratuito, né? E ele tem que ser pedido por um advogado, tem todo esses aparatos aí para conseguir esse alvará. Tem um Michele, recurso financeiro para investir, gente. Pronto, eu pode falar, lembrei. Michele. A pergunta era assim: teve até uma diretora que me chamou essa semana e perguntou se eu já estava sabendo sobre a nova lei, como é que estava sendo o processo, e disse que já estava, a escola em si já está criando o documento de autorização dos pais para a divulgação das nossas fotos nas aulas. Isso que eu se eu tenho um documento onde os pais assinaram que autoriza a liberação, né, das fotos no Instagram da escola, isso me cobre a escola, no caso foi assinado e foi autorizado pelos pais. Ele cobre a escola, se acaso a escola também cumprir o que está dizendo ali. Por exemplo, se alguma coisa sair, alguma coisinha ali sair do eixo, pode ser que a escola também, né, não esteja com a total cobertura. Então, vai de tudo isso que eu falei para vocês. Não só da exposição, vai do treinamento das pessoas que vão trabalhar com, por exemplo, no marketing, os professores, vai do documento estar bem feito,
Então, vai do tipo de exposição, se não for para divulgação. Então, tem vários tipos de situações que vão precisar serem cumpridas para que isso realmente esteja feita a segurança da escola, tá? Então, é necessário realmente pensar em todo um processo. Então, vai estar segura, está pronto o documento, pronto, está segura a escola. Mas e aí, se o professor expor alguma situação ali de um aluno que não era para expor? E porque ele não teve um treinamento para isso. Então, gente, é algo que é necessário entender que esse documento, a autorização, ela não vai assegurar a escola de tudo, se não tiver todo esse conjunto. Por exemplo, faz uma autorização com base apenas no ECA Digital, não tem LGPD, né? Faz uma autorização que às vezes só é uma autorização ali meio que genérica e não tem nem LGPD ali, também não é LGPD não, o ECA Digital. Nem o ECA de 1990, nem o ECA Digital. Então, por que eu falo? Porque, na verdade, direito de imagem, ela é de anos, né? Então, não é de hoje, direito de imagem. E agora, o ECA Digital, ele só veio para trazer um pouquinho mais de produção e a segurança para essa liberdade imensa que está tendo na internet de exposição de fotos, tá bom? Mas, então, eu falo para vocês, tem tudo isso, mas tem que ser tudo bem cuidado, e até é legal a gente conversar bastante sobre vários pontos aqui, que assim vocês já olham de maneira um pouco mais abrangente sobre tudo isso que está mudando aí nas escolas, nas nossas escolas. São muitas Tati dúvidas, colocou né? aqui no chat, eu até respondi, mas vou ler. Estou organizando um evento com vários participantes, um festival de dança. Vou precisar pegar a autorização de cada participante detalhado? Sim, importante. Na verdade, a gente vai ter que pensar assim, o que eu vou fazer para me proteger? Então, quanto mais coisa eu fizer ali para me proteger, proteger a minha escola, proteger o meu nome, a reputação da escola toda, porque depois que vai para a internet acontece alguma coisa e aquilo viraliza para o mal, e é difícil fazer essa recuperação da reputação, né? Então, eu falo para vocês, o que vocês puderem fazer de coisas e situações para proteger a escola de vocês é muito importante. Tá? Então, precisa fazer uma autorização específica para o espetáculo? Faz uma autorização específica para o espetáculo, né? Faz uma autorização, eu faço na escola, para quando tem visita técnica fora da escola, eu faço aquela autorização também, porque eu não sei se eu vou para algum lugar que, alguma empresa que vai querer tirar uma foto ali, que vai querer expor na rede social deles, então, assim, eu tento fazer ali tudo para eu não ser prejudicada, tá? Então, é isso que eu falo para vocês hoje, que é excelente vocês pensarem e eu ver vocês Não, aqui, porque eu sei que vocês estão preocupados com essa proteção e com todas essas situações, tá bom? Aquele forms do Google é suficiente. O Google Forms, né, o formulário do Google, bom, gente, não vejo como suficiente, tá? É legal ter uma autorização um pouco mais robusta aí, quando for esse tipo de cenário, tá bom? sei que a gente vai ser repetitivo às vezes, mas tem que Uhum. perguntar até não ter dúvida. Anúncios, mesmo com alvará de autorização, pode? Com alvará judicial, sim. Sem alvará judicial, não. Tem, Anúncio, então, falando em anúncio. uhum, Mesmo que sem tenha alvará. autorização, por exemplo, mesmo que tenha digamos assim, imagem em grupo, por exemplo, eu tenho fotos do Uhum, espetáculo, imagens em uhum, grupo da turma, e rodar aquilo num vídeo, e dentro da minha autorização dos pais, eu coloquei lá, para usar em anúncios em redes uhum. sociais. Pode ou só com alvará?
Se for para conseguir, tem que ter alvará. É isso que a justiça está colocando agora. Então, é para monetizar de alguma forma, para conseguir seguidor, monetizar, precisa de alvará, tá bom? Teve até uma situação, não sei se vocês viram, eu falo que eu já vou vendo um monte de situação aí, já vou compartilhando. Em Sorocaba, é perto aqui onde eu moro, um rapaz, não tem nada a ver, assim, com escola, né? Mas ele tinha um canal no YouTube, eu tenho, e ele foi responsabilizado, ele teve que devolver a monetização dele. Foi, assim, coisa de 100 mil reais, ele teve que devolver, porque ele estava filmando toda vez que ele passava no semáforo, as crianças do semáforo. Então, ele conseguiu uma monetização muito grande com isso, ele conseguiu empresas patrocinando ele, uma publicidade imensa, pessoas seguindo, e aí a Justiça, o Ministério Público, que fiscaliza toda essa parte de criança e adolescente na internet, ele falou, o que é isso, né? Eles falaram, não, vamos ter que fazer alguma coisa, e eles fizeram ele devolver 100 mil reais de monetização. Então, assim, ele nem teve que pagar a multa, ele teve que devolver. Então, assim, quando o Ministério Público cai ali sobre a situação, eles são bem fiscais mesmo. E quando criança e adolescente é chamado em processo, o Ministério Público é chamado junto. Eu acredito que uma das soluções que já deveria estar acontecendo nesse meu processo de estudar sobre o marketing e conexão com as próprias mães é nós, diretoras, aparecermos mais. Aparecermos Sim, mais, porque a gente vai poder falar, usar a gente e não necessariamente verdade. botar só as crianças. A criança. Verdade, com certeza. Na escola onde eu trabalho Eu mesmo, eu acredito. sabe que eu criei um mascote Eu ia para falar isso falar. agora. Eu acredito que uma outra possibilidade é ter mascotes. Eu, particularmente, não gostava muito de mascote, não, mas eu vou ter que Uhum. aderir, né? Porque É, é uma forma de identificar um pouco mais no nível, né? Um mascote criança, coisas do tipo, e aí aquela uhum, imagem artificial, né? E gerar um sim. pouco mais de empatia, mais próximo, né? É... Estúdio UniArtes, não sei o nome, colocou assim: podemos usar fotos e vídeos de crianças de IA para divulgação? E se a IA for pública, e se aquela imagem não for de uma criança verdadeira, também não vejo problema, né? Né, geralmente a gente consegue. Eu tenho feito alguns vídeos mesmo, e fiz alguns com aquele tela dividida. Aí Uhum, a menina do design, ela fazia alguns vídeos gerados por IA. uhum. Então, também é uma proposta também que daria para ser usada. Deixa eu ver, Roberta colocou, muito obrigada. A solução é exatamente essa, aparecer mais. Também vou aderir ao mascote, A gente tem que Legal. pensar soluções, né? Porque assim, Sim, tá eu aí, pensei também, da ok, mesma forma. Aham, não vamos ter o que fazer, né? A gente tem que se adequar, porque por tem. mais que pareça, não é para nos prejudicar, é para Uhum, proteger as crianças. E, infelizmente, tem muitas pessoas que fazem barbaridades na internet. Eu vi outro sim. dia um vídeo de uma pessoa, não lembro quem foi falando, falando que uma mãe começou a observar que toda vez que ela posta perfis, toda vez que ela postava Uhum, fotos da família, tinha um engajamento bom, mas quando tinha fotos das crianças sozinhas, o maior número de visualizações, porque a gente consegue ver para quem tem um perfil comercial, né? uhum, Perfil comercial ou de influenciador, essas coisas assim, criador de conteúdo, dá para ver a quantidade de pessoas que visualizaram, se foi mais homens ou se foi mais mulheres. Ela começou a perceber que quando tinha só as crianças, o número de pessoas que visualizavam mais aquela imagem era sempre mais homens. Nos outros, eram sempre mulheres, o número maior. Tinha família, família e tal. Quando tinha só as crianças, o número maior era sempre de mais homens. Então, ela passou a observar, e mesmo fotos simples, né? sim, sim. Depois que eu vi isso, eu criei. A gente tem um perfil do meu filho, porque ele entrou, a gente estava numa fase que ele entrou para começou, deu uma pausa, mas mesmo o perfil ficou lá.
Depois que eu vi isso, eu corri lá para o perfil dele para olhar essas métricas. E eu confesso que eu estou pensando assim, ok, e agora? O que eu vou fazer? Porque a É uma gente deu uma loucura, pausa gente. nesse investimento enquanto ele, pessoa de agência e tal, porque são muitas coisas para dar conta, e como a gente não tem obrigação, a criança não tem obrigação de monetizar a família, então vamos procurar monetizar os pais mesmo que tem que fazer. Uhum, Deixa a criança por enquanto. Mas não sei o que eu vou fazer quanto a isso. De repente, depois a gente vai conversar mais sobre isso no uhum. particular. Meninas, mais alguma dúvida? A gente já passou, né, do nosso tempo E, aqui. Mas eu sei que esse é um assunto novo e um assunto que requer bastante dúvida, tem bastante dúvida e requer aprofundamento. Mas eu acredito que com o que a Mayara trouxe, a gente já sabe que a gente está ferrada, temos que repensar milhares de formas, a gente ai, vai gente, criar novas estratégias, dentre algumas que já surgiu aqui, que é fazer as novas autorizações, né, de formas específicas, nós, diretoras, aparecermos mais, colocar a cara, ou de repente ter um aluno maior, né, quem tem, ou uma professora, inclusive, para fazer esse papel, né, de pessoa ali, para poder aparecer. Se for adolescente, também precisa dessa questão de autorização, né, porque é crianças e adolescentes, o ECA, né, aderir aos mascotes, enfim, surgiram várias estratégias aqui, mas eu queria saber de vocês. Mais alguma dúvida? Ou fez sentido para vocês? Me diz aqui se foi bom, se foi proveitoso, se deu para dar uma esclarecida ou só deixou vocês com mais cabeça fervida. Falem um pouco aí, esse feedback de vocês é importante para saber, né, se é válido a gente continuar fazendo isso. Pode falar, Mari. Para mim foi muito esclarecedor, muito importante. Eu tinha muitas dúvidas, ainda tenho algumas, mas em uma próxima oportunidade eu faço, né? E eu quero agradecer a vocês, né, por esse apoio que vocês dão para a gente, por esse suporte. Eu acompanho um pouquinho lá no grupo, porque minha vida é um pouquinho corrida, né? E aí depois que eu passei a organizar algumas coisas, hoje eu estou aqui por isso, porque eu passei a botar um alarme para todos os dias ver esse grupo e hoje eu botei um alarme para estar aqui. Então eu agradeço muito, sabe, Cíntia, a você por essa ai, meu Deus, incentiva, Iniciativa. ai, meu pai, iniciativa e por nos ajudar a gente, né? Porque você faz isso com amor, de forma gratuita, não é nada cobrado. Se a gente fosse ouvir uma mentoria sobre tudo que foi dito aqui, sobre as coisas que eu vejo no grupo, não seria gratuito, teria um custo, né? Às vezes eu faço alguns cursos, algumas mentorias que não chega nem perto disso aqui que foi hoje. Olha que é a minha primeira vez, né? Imagine as outras. E eu louvo e agradeço a Deus pela vida de vocês. Continuem fazendo isso, é de grande valia, é de grande ajuda. Tirou várias dúvidas minhas, anotei muita coisa aqui para eu providenciar. E que Deus abençoe você, Mayara. Parabéns amém. pela iniciativa, parabéns pela ajuda. Obrigada por esse conhecimento, obrigada por passar para a gente todo esse conhecimento. Viu? Cíntia também, Deus abençoe sua vida, louvado seja Deus pela sua vida, que possamos te valorizar mais ainda, que possamos, de alguma forma, retribuir tudo isso que você tem feito por nós, viu, Cíntia? Deus abençoe, obrigada, 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 gratidão pela sua vida. Amém, amém. Amém. Obrigada. É isso, gente. Eu essa semana me apresentei no grupo, né, numa reunião, eu falei, se fosse para me definir, eu diria que eu sou profissional do movimento, não só do movimento corporal, mas eu gosto desse movimento, de gerar esse movimento. Sempre foi gratuito, de intenção de que a gente crescesse. E mesmo eu pensando hoje em, eu quero falar mais sobre um assunto, eu quero entrar como empreendedora no digital, isso aqui vai continuar acontecendo, porque eu acredito que é importante. O conhecimento a gente não tem que ter só para nós.
A gente precisa disseminar o conhecimento. E é gratificante a gente poder ouvir, né, e ver que outras pessoas são alcançadas através disso. Então, contem comigo, né, estejam no grupo, façam que nem a Mari, coloquem um despertador para lembrar que toda terça tem um conteúdo aqui. A gente vai ter momentos que são só comigo, vai ter momentos que é para ser com convidados também. Eu vou estar sempre trazendo temas voltados para aqueles que vocês... Por isso que eu fiz um questionário para quando vocês entram no grupo, para saber quais são os temas que são interessantes para vocês. Então, para a gente vou trazer temas ligados àquilo que vocês já trouxeram e temas, né, do momento como esse, que foi um tema super, muito importante. Então, agradeço também, Maiara. Obrigada pela disponibilidade de tempo, obrigada pelo seu conhecimento, por compartilhar com a gente. Foi muito rico, né? Queria saber se você também pode disponibilizar o slide para as meninas, porque teve algumas que perguntou lá no começo, pode tirar print? Mas você estava tão envolvida e eu acabei não perguntando. Não vi também. Não, eu vou disponibilizar, sim. Interessante o material também de apoio. Eu fiz um material junto com o IA também, eu posso compartilhar com vocês, Maiara viu, né, validou que estava interessante. E à medida que eu for fazendo, que eu for colocando em prática, o que for acontecendo, vocês sabem que aquele grupo está lá para troca, eu vou trazer isso para vocês. Então, é isso. Michele colocou, foi um momento muito importante e de muito aprendizado. Deixei o meu compromisso hoje, pois precisava estar aqui. Às vezes a gente precisa, né, estar atento. Então, tem aqui Nath, que está ali com um bebê recém-nascido, acho que tem o quê? Não tem nem 15 dias nascido, Nath está aqui, ouvindo, né, acompanhando, na medida que dá, né, que eu sei que a vida de uma mãe puérpera recém-nascida, criança recém-nascida, é bem difícil, mas a gente precisa aprender, porque se a gente não se enquadra, a gente vai acabar sofrendo, né, consequências. E não dá, né? Falando de empreendedor da dança, a gente não está cheio de dinheiro para estar tendo que pagar a multa. Deus livre. Deus nos livre, fala, não dá. Ainda mais para pai de aluno, para governo, não dá. Ficar pagando multa, né? Nem se tivesse cheio de dinheiro para pagar a multa, não. Já basta os impostos que a gente tem que pagar. E não é pouco, não. Bom, é isso. Muito obrigada, Maiara. Muito obrigada, meninas. Semana que vem tem mais. Obrigada, meninas. Beijo para vocês. Ai, peraí. Vamos tirar que eu vou pedir vocês que anotaram. Vamos fazer o seguinte, ó, tarefa. Anotaram. Tira uma foto do caderno, vai tirar um print da gente aqui. Posta lá no Instagram. Marca a gente. Por quê que a gente faz isso? Porque a gente compartilha, a gente mostra que existe esse movimento para que mais pessoas possam estar aqui e aprendendo junto com a gente. Então, tirem um print, vamos fazer um sorriso aí, Mayara. Se vocês puderem abrir a câmera, abre a câmera para a gente tirar uma foto de vocês. Se não puderem, tá tudo certo. Tirar uma foto do celular. Fica mais fácil. Isso. Dá um sorriso bem bonito, todo mundo. Isso. Eu vou postar, se vocês já me acompanharem no Instagram, me dá um oi assim, para quem eu não conseguir marcar, que eu marco vocês também. Mostrem, compartilhem, falem. Também, né, tira outra foto aí, que eu não saí na foto, não. Olha você errada. Pra eu postar. Vamos lá. Sorriso. Isso aí, muito bem. Postem lá, compartilhem, me marquem, repassem, porque é importante que mais pessoas saibam disso. E é isso. Muito obrigada, meninas. Tchauzinho. Muito obrigada, até meninas. Semana que vem. Um beijo. Tudo de bom para vocês. Beijo, linda. Deus abençoe. Noite de paz. Beijo, amém. Amém. Vocês também. Tchau. Amém.